Pai amado, fala conosco hoje mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Quero falar com você nessa nossa sequência estamos falando sobre conhecer a Deus como Pai, ser um filho de Deus. Quero falar sobre órfãos nunca mais. Não dá para falar tudo sobre isto, e a questão da orfandade e da paternidade de Deus é um assunto poderoso. E quando a gente experimenta isso, a nossa vida é transformada. É um assunto delicado porque a gente tem muito mais percepção negativa de pai, e é lógico, porque o objetivo do inimigo é destruir a ideia de pai. E Jesus, quando vem, ele vem exatamente para restaurar o conhecimento de Deus, revelando a Deus como Pai. Amém? Então nós estamos aprendendo a viver como um filho de Deus, e como diz esse texto, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, o unigênito Filho de Deus, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Quer dizer, Jesus já revelou o Pai. Deus como Pai não é algo que está mais oculto, é algo que já foi revelado e pode ser experimentado por nós. Deus não quer ser um convidado especial que você se prepara para receber. Ele quer ser um habitante normal na sua casa. Amém? Muito bom. Semana passada falamos sobre as 4 mentalidades, não é? A mentalidade de escravo, de empregado, de filho de príncipe. E a maneira como nós pensamos é a maneira que nós enxergamos Deus e a nós mesmos. E estas séries de mensagens, elas estão conectadas entre si. E escravo e empregado é muito comum, né? É a mentalidade de alguém que não se enxerga como filho. É de filho e príncipe, e também é parecido. O príncipe é aquele filho que amadureceu e sabe que, além de ser filho, ele tem a autoridade que foi dado. A ideia é o seguinte: a mentalidade de escravo, de empregado, também pode ser chamada da mentalidade de órfão. É alguém que sente que não tem pai, que vive sozinho. Aquele que foi abandonado, aquele que se sente abandonado, aquele que acha que tem que viver por conta própria. Órfão que eu me refiro, não àquele que é órfão, ou que tem essa experiência de órfão humanamente falando. Estou falando no sentido em relação a Deus. Amém? Em relação a Deus. E hoje nós queremos entender como é que nós podemos experimentar a vida de ser filho de Deus, contrastando com a ideia, não é, da orfandade que nós vivíamos antes. E para compreender isso, nós temos que compreender um princípio das Escrituras que é profundamente relevante, importante. Se nós não entendermos isto, ele é bem simples. A gente não consegue entender a distinção entre o que é ser um órfão e ser um filho. Olha esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 48. Estavam perguntando a Paulo como é que ia ser o nosso corpo, como é que ia ser se a gente ressuscitasse. Ele está dando várias explicações, mas no meio disso ele explica a verdade, não é, central das Escrituras, de que existem basicamente 2 momentos distintos. Que existem 2 momentos em toda a criação de Deus e que afeta a gente. Ele diz assim: as Escrituras nos dizem, o primeiro homem, diga, primeiro homem. Então o homem versão 1, versão 1.0, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivo. Ele foi feito uma alma vivente, ou seja, alguém que tem vida. Adão, mas o último Adão é espírito que dá vida. O último Adão, ou o segundo homem, quem é esse segundo homem? É Jesus. Ele não é chamado de alguém que tem vida. Ele é chamado do Espírito que dá vida. Numa outra versão diz, o Espírito vivificante. Gente, olha que interessante. Ele está falando que existem 2 homens, certo ou não? Então, primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. Também assim, está dizendo assim como existem 2 homens, existem 2 corpos. Você tem esse natural, mas você vai ter um corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Ora, nós nascemos como um homem terreno, mas pela fé em Cristo Jesus nós recebemos também o que é celestial. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós passamos a experimentar o que é celestial, o que é do céu. Vocês estão aí não? Amém?
E porque você já experimentou o que é do céu, que está dentro de você, que é o Espírito Santo, você não vai morrer eternamente. Mas esse seu corpo aí, deixa eu dizer para você, por mais bonito que ele seja, ele vai ficar por aqui. Amém? Graças a Deus, vamos dizer graças a Deus. Porque ficar velho, não é verdade não? Não tem jeito. Hein, Ronaldo? E aquele topete que você tinha, não é verdade não? E aquele cabelo de índio que eu tinha até aqui, mano, entendeu? Quando eu cortava, ficava no pescoço. Já tem. Agora lá, eu falei para minha mulher, na eternidade eu vou ter cabelo, hein, amor? Imagina, não vou usar óculos, vou estar mais gato ainda, certo? Mas eu quero aproveitar agora, tá? Enquanto estou aqui. Graças, eu vou esperar lá, porque... Então existem dois homens. Porque existem duas alianças. A antiga aliança e a nova aliança. Percebe? São dois homens, porque há dois testamentos. O Antigo Testamento, o Novo Testamento. Dois homens, duas criações. A primeira criação... Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Este homem cai, peca, perde isto. E nós somos criados de novo em Cristo Jesus. Amém? Nascemos de novo. São duas criações, são duas versões do homem. Vamos chamar aqui de versão 1, versão 2. Já que nós estamos cheios de versões, né? Que versão está o seu celular? Versão 8, versão 7, versão 528. O primeiro homem, Adão, é uma alma vivente. Ele tem vida. Mas o segundo homem é um ser diferente. É o Espírito que dá vida. Eu ouvi muito sobre isso, muitos anos atrás, com o pastor Antunes, quando ele falava sobre a nova criação. Esse texto, quando eu aprendi, falei, nossa, é um negócio fascinante. Agora nós temos a imagem de Cristo Jesus. Ele é o segundo homem. Todo aquele que nele crê se torna semelhante a Ele. 1 João 4,17, assim como Ele é, nós somos neste mundo. A eternidade já começou aqui, amém? A eternidade já está no seu coração, se você crê em Cristo Jesus. Porque você não morrerá mais. É o seu corpo que você vai ganhar um novo depois. Então, também recentemente ouvindo o pastor Denis Silk, ele também fala sobre isso, sobre estas duas versões. Como é que é essa versão do primeiro homem? Ele é criado à imagem e semelhança da Trindade, certo? Não? Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está no plural, porque Deus está fazendo o homem à sua imagem. Quando Ele faz os animais, Ele faz da sua mente, da sua criatividade. Mas quando Ele faz o homem, Ele não imagina, Ele olha para Ele mesmo. Ele quer alguém semelhante a Ele. Você é o top máximo da criação de Deus. Tinha comunhão íntima com Deus. E só tinha uma regra naquele lugar, lembra? Só tinha uma regra. Se você comer daquilo lá, você morre, filho. Por quê? Porque quando você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Só que isso vai matar você. Bom, tinha uma regra. E essa regra lembrava o quê? Que havia um governante, havia um rei. Agora, essa regra não foi colocada para restringir. Não é porque Deus não gosta do homem. Não. Se ele quebrasse essa regra, ele quebraria a aliança, mas esta regra mantinha uma coisa em foco. Olha, a única maneira de nós permanecermos unidos é se você não quebrar esse princípio. Então era só love lá, na verdade não, no Jardim do Éden, tá certo ou não? E eles estavam nus e não se envergonhavam. E eles viviam ali e conheciam o amor de Deus, a bondade de Deus. E esta regra era para estabelecer o relacionamento com Deus Pai, para manter a liberdade de escolha, para manter a aliança. Porque se o homem não pudesse fazer a escolha, ele seria semelhante a Deus? Não. O Senhor falou, só tem um jeito. Se você não quiser viver comigo, é possível. Mas eu não quero que você não viva comigo. Eu escolhi. Você percebe? Deus não obriga o homem a amá-lo. Ele quer que o homem que Ele criou escolha amar a Ele. Porque Deus escolheu nos amar. Fala para a pessoa do seu lado aí, respeitosamente. Deus escolheu amar você. Apesar de tudo, Ele escolheu amar você. Ele escolheu amar a mim, amém? Foi uma escolha de Deus. Aí Deus não obriga o homem a amá-lo. Tanto que dá uma escolha, só que se fizer isso, aí nós vamos ficar separados.
Você vai morrer, eu não quero que você morra. Então, uma simples regra. Eu ia trazer uma foto, esqueci. Imagina uma foto de um botão vermelho bem grande, escrito assim: não aperte. Você passa e vê aquele botão todo dia. Não dá uma vontade de apertar para ver o que acontece? Nós somos assim, não é? Se você falar para uma criança, não mexe aqui, ela nunca ia mexer. Aliás, ela não tinha nem notado. A partir do momento que você fala para não mexer, o que ela fica? Poxa, mas por que eu não paro de mexer? O que ela vai fazer? Ela vai mexer. Não risca nessa parede. Como assim riscar? Existe a possibilidade de riscar? Eu não sabia que existia. Bom, estamos brincando aqui, mas o que acontece? Bom, acontece que estava tudo bem. Aí então, a serpente chegou e falou assim: nossa, mas que esse lugar aqui só tem coisa boa, não? Eita, paraísão que vocês moram. Mas, deixa eu falar uma coisa. Pode comer de tudo aqui, não pode? Isso aqui é de Deus, né? Ele não deixou você comer de nada. Ele falou bem assim, né? Não pode comer de nada, né? Não, pode, lógico. Só tem um que não pode. Ah, mas você precisa conhecer o mal. Você precisa conhecer o mal. Você precisa conhecer o bem e o mal. É claro que vocês não vão morrer. No dia que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus. Você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Deus tem medo que vocês sejam como Ele. Fala a verdade. Mas eles já não eram como Deus? Eram criados à imagem e semelhança de Deus. Quem é que não é como Deus? O distinto ser que está falando, certo ou não? É a serpente. Porque a serpente foi expulsa dos lugares celestiais porque ela queria ser exatamente como Deus. Ela queria o lugar dele. Por isso que ela foi expulsa. Então ele chega e fala assim: vocês vão ser, se vocês conhecerem bem o mal, vocês vão ser como Deus. Seus olhos vão se abrir, mas é mentira. Por isso que é o pai da mentira. Jesus falou, ele mente desde o princípio. Então vocês serão como Deus. E eles creem nessa mentira, de que Deus está escondendo alguma coisa, que tem mais alguma coisa boa. E resolve quebrar a única regra, uma só. E o que acontece? A gente sabe o que acontece, né? A gente sabe. Em vez de se tornar mais como Deus, eles se tornaram mais como a serpente. A serpente falou, vocês vão ser como Deus. Quando eles descobriram, nós ficamos mais como a serpente. Agora, nós conhecemos o mal e o mal nos escravizou. Agora são escravos do pecado. E eles começam a ver Deus da maneira como a serpente vê. Começam a olhar um para o outro como a serpente vê. Estão entendendo, gente? Percebe, não? E aí então o que acontece? A primeira reação que eles têm? Medo. Eles têm medo. Primeira reação quando a gente está pensando como a serpente, né? Nós temos medo. Separou de Deus. Segunda reação, vergonha. Eu estava nu. Aí Deus perguntou, como assim você estava nu? Cara, você estava nu o tempo todo. Você estava nu o tempo todo. O cara estava nu o tempo todo, estava tudo legal. De repente agora, a vergonha, ele está exposto. Porque, quem te falou que você está exposto? Quem te falou que Quem te falou? Porque Deus perguntou assim, quem foi que te disse? Porque eu não falei. Estão entendendo, gente? A outra reação, se esconderam de Deus. Tive medo, estava nu, me escondi. Então, quebra o relacionamento, quebra a aliança. E este homem agora, versão 1, ele tem medo, ele tem vergonha, ele se esconde de Deus. É porque ele criou numa mentira de que ele precisava ter mais alguma coisa do que ele já tinha. A partir de agora, este homem, esse primeiro homem, do qual nós descendemos, a versão 1, vive para satisfazer os próprios desejos,
vive para fazer suas próprias regras e ser o seu próprio Deus. Estão percebendo, gente? Está vendo esse mundo que você vive? Pega o Facebook, pega as notícias. Você vê este homem, esta humanidade, com medo, cheio de traumas e vergonhas, vivendo para satisfazer os próprios desejos, fazendo suas próprias regras. Eu vivo do meu jeito, eu que mando na minha vida, querendo ser o seu próprio Deus. E aí essa desgraça toda que a gente vê. Ninguém se importa, é só corrupção, é o mal que persevera. Mas quem está praticando esse mal? É o diabo? Não tem esse poder não, é o homem. É o homem que agora quer ser o próprio Deus. Quer dirigir a sua vida como ele acha melhor. Afinal, eu sou livre. E a gente aprendeu semana passada que a mentalidade de escravo começa com essa ideia. Eu sou livre e posso fazer o que eu quero. É assim que o escravo pensa. Mas ele é escravo dos seus próprios desejos, das suas próprias regras. Pode ir até na igreja, frequentar culto. Mas vive para si mesmo. Este é o homem. Versão 1.0. Este é o homem que perdeu esta imagem e semelhança. E sabe, a religião, a desobediência de Adão, não mudou a natureza de Deus. Certo, irmãos? Mas ao quebrar um único princípio, esse princípio mantinha o relacionamento de Deus com o homem. Ao quebrar esse único princípio, ele mudou a forma como ele via Deus e a si mesmo. Este homem se tornou inimigo de Deus. Colossenses 1:21 diz que vocês eram inimigos, mas Jesus na cruz morreu com seu sangue, quebrou a parede de separação e reconciliou-nos com Deus, amém? Então nós tornamos parceiros do diabo, nós nos tornamos inimigos de Deus, vivendo para si mesmo. A palavra Satanás significa adversário, aquele que se opõe. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Então percebe a situação? Agora você tem este homem, e este homem se opõe a Deus. Este mundo se opõe a Deus. Porque permanece sempre o enganar. Escuta, as pessoas, mesmo dentro das igrejas, só estão buscando o próprio interesse. Você sabia? A igreja é um lugar melhor, é mais legal, as pessoas são mais boazinhas. Lá Deus me abençoa. Mas o reino de Deus é um lugar onde a gente, que nem falou Edileu aqui no clipe, né? Você está recebendo de Deus para você abençoar a outros. Porque você já tem tudo. O modo só de receber traz muito pouca satisfação. Você sabia? Quando você entra no modo de abençoar, nossa, é aí que você começa a experimentar uma verdadeira alegria. Então, o que acontece? Deus permanece o mesmo. Nós ficamos separados dele. Não é? E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que agora essas pessoas, o homem começa a viver para si mesmo. Ele começa a viver apenas para conquistar o que quer. E quando a religião, aí você vê o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um esforço do homem para poder agradar a Deus. O homem não consegue agradar a Deus, certo? Ele fracassa o tempo todo. A religião vem treinando as pessoas para ver Deus através dos olhos da serpente. Dani Silk disse isso na sua mensagem, eu falei, olha que tremendo. A religião fala assim, ei, se você for bonzinho, se fizer tudo certo, então você vai merecer o amor de Deus. Isto é a teologia del capeta. Porque a sua salvação depende de você. Isto é uma mentira. A nossa salvação, a nossa saúde, a nossa alegria só depende dele, amém? Do sacrifício de Jesus. É ele era o único justo. Ele pagou o preço, ele trocou a justiça e a santidade dele pelo nosso pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele deu a justiça dele para nós e tomou a vergonha. Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa vergonha. Ei, olha aqui para mim. E isto que eu estou dizendo para você é a verdade. Mas há uma voz na sua mente dizendo, para de ouvir esse cara. Preste mais atenção. Se você ouvir uma voz, para de ouvir, preste mais atenção agora.
Porque eu vim dizer para você que você não precisa mais viver enganado. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. E há uma herança para você que talvez você não experimentou ainda, porque simplesmente você está ouvindo besteira. A religião vem sempre dizendo. A religião, ela aceita a graça de Jesus, mas ela mistura a graça com a lei. Ela é uma misturada nas coisas. Mas não tem mistura. A nova aliança tornou a outra aliança obsoleta, porque a nova é superior. Ela cumpre a primeira e é muito superior. Então, lá no Antigo Testamento, Deus fala em Jeremias, está chegando o dia. Já chegou, tá, gente? Lá, quando Jeremias escreveu, estava chegando, mas já chegou. Está chegando o dia que eu vou fazer uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus pais, quando eu tirei da terra do Egito, lá no deserto. Embora eu os amasse como marido ou uma esposa, eles quebraram a aliança. Você percebe? Assim como Adão quebra a aliança, Israel quebra a aliança com Deus, se separa de Deus. Deus faz tudo, tira do Egito, traz para a terra, e eles abandonam a Deus. Jeremias está naquele momento pior, que a nação está indo para o cativeiro, que destruíram tudo, acabou tudo, acabou a nação. E Jeremias escreve, mas vai acontecer uma coisa, eu vou fazer uma nova aliança. Diga, nova aliança. Eu vou criar um novo homem, eu vou fazer uma nova criação, amém? Vocês percebem a ideia? E esta é a aliança que eu vou fazer. Porei as minhas leis na sua mente e vou escrever no seu coração, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Como é que Deus coloca a lei dele, os mandamentos, a mensagem na mente e no coração? Colocando o Espírito Santo dentro de nós, amém? Mas o Espírito Santo só pode habitar em nós quando nós cremos em Jesus. Ele tinha que morrer e ressuscitar. Não será necessário ensinar os seus vizinhos e parentes dizendo, você precisa conhecer o Senhor, você precisa conhecer a Deus, isso é religião, você precisa conhecer a Deus, fazer tudo certinho. Não, quando você conhecer a Deus, você vai ouvir a voz de Deus, amém? Que Ele é o seu Pai, e Ele vai instruir você. O Espírito Santo instrui a cada um. Uma vez eu estava tão preocupado, como é que eu vou ensinar para as pessoas, como é que eu vou fazer elas entenderem, e Deus falou, você não vai, nunca você vai conseguir. Eu falei, é verdade, eu nunca vou conseguir. O Senhor falou, eu é que ensino. A partir do momento que eles têm meu Espírito, Ele começa a ensinar. Você não sente que tem algo mais na sua vida? Sente ou não sente? Você sabe. E se você deixasse ir em frente? Estou te falando as palavras dele, não as minhas, tá? Não estou aqui para falar a minha palavra. Posso dar uma opinião minha, posso contar uma experiência. Mas isso que eu estou falando com você é a palavra de Deus. Todos me conhecerão, desde os mais humildes até os mais importantes. Eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deus está falando, eu vou fazer uma coisa nova. E Ele já fez. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí o que acontece é que vem Jesus, o segundo homem. 2.0, versão 2. Quando Jesus vem, olha o que João fala. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas Jesus, que conhece lá o Pai intimamente, revelou Ele. Jesus está falando, eu vim mostrar para vocês quem é. Porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Percebe? Olha, nova aliança. Ele morreu por todos. Dá para ler junto? E Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Aquele homem que vivia para si mesmo, morreu lá na cruz, amém? Esta é a verdade. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. O que ele está dizendo? A gente não olha mais como uma serpente. Agora que nós somos transformados, nós podemos enxergar as pessoas como Deus as vê. Já imaginou se você começasse a ver as pessoas como Deus vê? Já pensou se você começasse a enxergar você como Deus vê? Não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, religioso. Mas agora conhecemos bem diferente.
Logo, deu para entender o contexto? Agora que aparece, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou. Diga isso. A velha vida acabou. Esta é a verdade. Uma nova vida teve início. Não é que essa versão 2.0 não é um mero upgrade. Na verdade, né? Sabe aqueles carros que não fizeram um upgrade? Fizeram. O que fizeram? Trocaram os pneus, trocaram o motor, trocaram a lataria, trocaram a pintura, trocaram o painel, trocaram os instrumentos, trocaram o nome. Na verdade é outro carro, está entendendo? É outra coisa. Também tem marcha, tem 4 rodas, anda, só que é diferente. Gente, Deus criou de novo. Em Cristo Jesus, nós somos regenerados, gerados de novo pela palavra da verdade. Quando você experimenta isto, algo começa a acontecer. Mas não é de fora para dentro. Ei, presta atenção. A religião te molda de fora para dentro. Você corta o cabelo assim, você faz isso, não faz aquilo, faz... Plim, ganha uma estrelinha. Você foi aceito. Não. É de dentro para fora. Começa a transformar os pensamentos. Amém? Começa a transformar os sentimentos. Aí transforma o comportamento. Como é que o homem versão 2.0, o novo homem, funciona? Lembra no Antigo Testamento? Olho por olho, dente por dente. Aí uma mulher é pega em adultério. Lembra do texto? João 8, 4-11? Uma mulher em pega em adultério é trazida aos pés de Jesus. Foi pega em adultério flagrante. Se ela foi pega em adultério flagrante, quantas pessoas tinham? Dá para adulterar uma pessoa só? Não? Dá não? Não. Mas por que não trouxeram o homem? E os fariseus trouxeram só uma mulher. Olha, pela lei, tem que fazer justiça, hein? Tem que ser apedrejado até a morte. Trazem para Jesus para ele resolver o caso. A lei exige uma punição, ela tem que ser punida. Deus mandou. Jesus começa a escrever no chão com o dedo. E os caras ali. Imagina a vergonha daquela mulher. Imagina o trauma. Alguns dizem que conforme, talvez ela tivesse até seminua ali, sem roupa na parte de cima, não sei. Para vergonha. Jesus então fala uma coisa interessante. Tá bom, vamos apedrejar. Pega as pedras, gente. Pega as pedras aí, tal, pronto. Quem não tem pecado, atira a primeira. Baixou e continuou escrevendo na areia. Ela quebrou a regra, não quebrou? Ela quebrou uma regra. Bom, os mais velhos que tinham quebrado muitas regras, né? Começa a soltar as pedras e ir embora. E os mais velhos, sabe quem eram os mais velhos naquele lugar ali? Sabe quem eram os mais velhos? Os mais velhos eram os fariseus, aqueles barbão que tinham trazido aquela mulher. Então aqueles fariseuzão, os mais ranhetão, foram os primeiros a largar a pedra. Está entendendo, não? E os outros foram. Aí Jesus olha para ela e fala: e aí, ninguém te condenou? Gente, qual era a única pessoa desse grupo que podia condenar e punir a mulher? Jesus, porque ele não tem pecado. Ele não tem. Mas Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. E o que Jesus faz? Filha, também não te condeno. Ele falou: vai, não faça mais isso. Ah, se fosse eu. Deixa eu explicar uma coisa, filha. Sabe o que você estava fazendo? Você não entende? Peraí, não faz isso com a sua vida. A gente ia dar um sermãozão nela, eu não ia? Dizer um monte de coisa. Será que ela não sabia, não? O que Jesus falou para ela? Eu não estou aqui para condenar você. Eu não estou aqui para punir você. Eu sou o Espírito vivificante. Eu sou um outro tipo de homem. Eu estou aqui para dar vida e não para tirar vida. Vá e não faça mais isto. Porque você sabe o que acontece.
Sabe? A religião coloca as regras acima dos relacionamentos. Mas Deus só criou as regras para sustentar os relacionamentos. Por que Ele falou não adulterarás? Porque o adultério destrói o relacionamento do casamento. E Deus é um Deus de relacionamento, de aliança, de intimidade. As regras são para proteger os relacionamentos, mas a religião põe as regras acima dos relacionamentos e usa as regras para destruir os relacionamentos. Por isso, na igreja, quando o irmão peca, todo mundo fica assim, E agora quero ver o que o pastor vai fazer. Vai fazer nada o pastor? Tem que punir, não é assim que pensa? O pastor não pune, ele é criticado. E o que já me criticaram aqui? O que você vai fazer com a pessoa? Eu falei, não vou fazer nada. Por quê? Se arrependeu, perdoou. Deus perdoou, não vou perdoar? Eu sou melhor que Deus. Amém? Ou não? Mas a gente não pensa assim? Nós queremos justiça. Deus faz justiça. E Deus fala, você quer saber o que é a justiça de Deus? Outro dia eu mostrei a foto, eu não trouxe hoje. Eu tenho uma foto linda da justiça de Deus, está no meu computador. É aquela foto de Jesus crucificado daquele filme do Mel Gibson, sabe, tudo rasgado. Aquela é a justiça de Deus. Cristo morrendo no lugar seu e meu. Isso é a justiça de Deus, amém? A justiça de Deus foi feita, é lá. Um morreu por todos, logo todos morreram. Essa é a justiça de Deus. Quantas vezes nós colocamos as regras acima do relacionamento? Com os filhos. Escolinha, aqui da igreja, escola cristã. Jesus fica triste se você faz isso, viu? Jesus fica triste. Ele não fica. Meu neto fala assim, Jesus está feliz, Ele está aqui, Ele está sempre feliz. Pode perguntar para a Gabi, quando ele ora, Jesus está feliz, Jesus é forte, Ele está com você. É lógico que Deus não se agrada que você, mas assim, o problema não é o pecado, amém? O pecado foi resolvido na cruz, deu para entender? Amém, irmãos? O problema é a falta de arrependimento. Não querer ficar com Deus. E o filho rebelde, Lucas 15. A gente vai usar Lucas 15 nesses textos muitas vezes. Você sabe que é a parábola do filho pródigo. Na verdade, devia ser a parábola do pai, né? Sabe o que esse filho falou para o pai? O que ele falou? Pai, me dá a minha herança, não é isso? Mas sabe o que ele estava dizendo na prática? Ô pai, eu queria que você tivesse morto para receber a minha herança. Que basicamente é isso, né? Para ele receber a herança, o pai tinha que morrer. Ô pai, tudo bom? Cara, eu queria que você tivesse morto, pai. Por quê? Aí ia herdar aquela grana, né? Se o seu filho falasse para você que queria ver você morto para poder receber a metade dele, que eram 2 irmãos, o que você ia falar para o seu filho? Moleque, deixa eu dar uma piaba no você. É verdade ou não? Sabe o que esse pai faz? Quem é esse pai? Que esse pai, a figura desse pai é Deus. O pai dá. O pai dá a herança para o filho. Gente, eu não daria. Mas esse pai deu. E esse filho sabe o que ele fez com a herança? Sabe ou não sabe? Meus desejos, minhas regras, eu sou o Deus da minha vida. Logo, logo estava lá, né, limpando o porco. Já tentou limpar porco? Já imaginou? Né? Imagina você tentando limpar porco no chiqueiro, é mais ou menos isso. É que nem enxugar gelo, gente, não tem como, não acaba. Aí esse filho volta. Mas ele tem uma mentalidade de escravo, lembra que a gente falou semana passada? E o filho volta, e o que ele quer? Ele quer ser punido. Eu não sou digno, eu não mereço ser seu filho. É assim que a gente pensa, né? A gente pensa que quando faz alguma coisa errada, a gente não merece o amor de Deus. Quando a gente faz alguma coisa, a gente acha que Deus bom, eu fiz uma coisa errada, agora tem que acontecer uma coisa ruim na minha vida para compensar isso. Aqui se faz, não é assim?
Acha esse versículo para mim na Bíblia, por favor, que eu estava caçando outro dia, não achei esse negócio assim. Minha mãe falava muito isso. O que o homem plantar, isso também se fará. Faz o que se paga. Existe aí um pequeno problema. Não é bem assim o que significa. Significa que esse filho voltou. Amém. Ele podia não ter voltado, não podia? Estava lá dando banho em porco. Mas ele volta e fala, não mereço ser seu filho. Quero ser seu empregado. Agora imagine esse filho voltando para casa. Normalmente, sendo esse cara um fazendeiro, terras, ainda mais naquela época, ele sendo um senhor daquele negócio, quando esse filho chegasse lá, qual é a primeira pessoa que ele ia encontrar? O porteiro? Não é isso não? Um jardineiro? Não sei. O cara que estava passeando com o cachorro? Alguém que estava cuidando das vacas? Não sei. Quem é a primeira pessoa que o filho encontra quando está chegando, gente? O pai. Por quê? Porque o pai estava esperando o filho voltar. E quando ele de longe viu que era o filho, pelo jeito de andar, pela maneira de falar, aquele é meu filho, o pai é que sai correndo, um senhor idoso sai correndo para abraçar o filho. Porque o pai não queria que ninguém recebesse ele, em primeiro lugar, a não ser ele, o pai. É o pai que recebe o filho primeiro. Já pensou se fosse o irmão mais velho? Não, é o pai que recebe. E ele fala, pai, eu preciso merecer ser punido. Ele disse, não, você é meu filho. Bota anel no dedo, põe sandália, troca de roupa, tira o perfume de porco. Vamos fazer churrasco. Baby beef. Meu filho estava perdido e voltou. O pai é o primeiro a encontrar o filho. Arrependimento. O filho se arrependeu e voltou. O que é que aconteceu? Reconciliação. O nosso Deus é o Deus da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Vamos repetir. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É o que diz o texto. Ele é o Deus da reconciliação. E ele não somente reconciliou aquele filho, ele restaurou aquele filho. Deu toda a herança de volta, deu a dignidade de volta, deu o nome de volta, deu o lugar de honra. Aquele filho desonrou o pai, aquele filho quis que o pai morresse para receber, desonrou, envergonhou, e o pai sai correndo e dá ele a dignidade de novo. Amém? Jesus está revelando quem para nós, irmãos? O pai. Quem é Deus? Ele não é esse cara querendo punir você, acabar com a sua vida. O filho mais velho, o que ele quer? O filho mais velho volta e chega assim, essa festa aí, que negócio é esse? O seu irmão voltou, seu pai mandou fazer o baby beef daquele novilho lá e tal. Não, impossível. Quantas vezes nós vemos uma pessoa quebrada voltar? Quantas vezes você não quis que Deus punisse o mal, né? Ai, Senhor, aquele meu patrão, faz um raio cair na cabeça dele, bem ali no meio de todo mundo, para ele ver que Deus. É verdade, né? Senhor, eu sei que Deus és um Deus bom. Só mostra para aquela pessoa. E Deus não está no negócio da vingança, entende? Deus não está lá no serviço de descarregar sua raiva em cima de uma outra pessoa. Quantas vezes você pensou assim, você foi injustiçado, você foi humilhado, e lá no fundo você queria só que Deus mostrasse. É verdade, não é? Ou só eu quis isso? Deixa eu ver, quem mais? Tem mais algum honesto aqui? Não? Quem já ficou pensando e pensando, de repente você vai ver, você está com pensamento de vingança. Você quer que Deus
A vingança pertence ao Senhor. Nossa, eu falei tanto isso, gente. Nossa. E aí chega lá, Deus se vinga, fazendo aquela pessoa, aceitando ele como filho. Deus se vinga recebendo aquela pessoa, amando. E você fala, não é possível, porque o irmão mais velho pensa assim, tem que haver justiça. Meu irmão deve ter o que merece. A gente ora, Deus faz ele ter o que merece. Ela não é? Faz o que ela tem que merece. Aí o irmão volta e o pessoal olha assim e fala, quero saber o que o pastor vai fazer. O que o líder de célula vai fazer? Ah, como assim voltou? Levou meu dinheiro. E nós nunca decepcionamos a Deus, não? Nós nunca pisamos na bola, não? É a gente com a pedra na mão, é ou não é? Aí Deus fala, então filho, como é que você quer que eu te trate? Porque se eu tiver que dar ao seu irmão o que ele merece, eu vou ter que dar para você também o que você merece. Combinado? Larga a pedra rapidinho, é ou não é? É. Então essas regras protegem os relacionamentos. Este é o órfão. Esse é o filho. Esses dois filhos não conhecem o pai. É a mentalidade de um órfão. De alguém que foi abandonado, largado. Não consegue entender o que é ter irmão, o que é ter pai, o que é ter mãe. Irmãos, olha aqui, a humanidade toda sofre dessa questão da orfandade. Por melhores que os nossos pais tenham sido, presta atenção, por melhores que os nossos pais tenham sido, eles não conseguem ser para nós a imagem do Deus Pai. Amém? Nós somos criados para ter um relacionamento com Deus Pai. O órfão tem uma mentalidade de escravo. Ele acha que nada é dele. O órfão, ele pensa, não sou digno de receber o amor de Deus. Por causa das minhas falhas, por causa dos meus fracassos. Eu mereço sofrer. A religião plantou isso na nossa mente. Se você faz algo errado, mesmo que você se arrependa e não queira mais, você vai ter que sofrer. Agora você vai ter que comer o pão que o diabo amassou. Por quê? Por quê? Quem disse? É lógico que não é que não tem consequência nenhuma, certo? Não estou dizendo isto. Não é porque você quebra financeiramente por desobedecer a Deus que amanhã você não vai pagar as suas contas. Mas Deus restaura você e faz com que você pague todas as suas contas e prospere. Amém, irmãos? Não é como se nunca aconteceu. Ele restaura, é diferente. Ele transforma o que era mal em bem. Não sou digno de receber o amor de Deus por causa das minhas falhas. Não sou digno de pertencer à família de Deus. Me conectar com Deus. Mereço ser punido pelos meus erros. Assim como todos os outros também. Nossa, só eu não. Mentalidade de órfão. Tem um único objetivo. Autopreservação. Quero viver para si mesmo. O que eu conseguir tirar dessa vida é meu. Eu tenho que ganhar. Eu tenho que conseguir. Afinal de contas, quem sabe de mim sou eu. Acobertado de, quero ajudar a minha família, quero ajudar os irmãos. Não, na verdade ele tem um medo de que vai faltar. Ele tem uma insegurança muito grande. Ele não consegue confiar que Deus está cuidando dele todo dia. Você entende? A mentalidade do órfão não consegue acreditar que Deus que cuida dos pardais, que Deus que não deixa cair uma pomba, veste a erva do campo, não consegue acreditar que é mais importante que um pardal, que uma flor, e que Deus está cuidando. Não consegue crer. Não consegue confiar em Deus como Pai. E o provedor, que o primeiro provedor da família é o pai, sempre. Deveria ser. Então, ele quer preservar, viver. Qual é a motivação dele? Medo de ser punido, medo de não ser aceito. Então ele tem um comportamento sempre assim. Desempenho, eu tenho que ser melhor que os outros. Eu tenho que fazer tudo certo. É o filho mais velho, né? Lembra? Eu faço tudo direitinho. Eu faço aqui. Lucas 15. Eu nunca desobedeci a uma ordem sua. Eu mereço, meu irmão não. Meu irmão tem que ser punido.
Oh, hello, ei, estamos aqui não? É a mentalidade. Ei, é seu irmão. Eu amo ele tanto quanto amo você. Ele não é igual a você. Perdoei você, perdoei ele. A minha graça não fica calibrando o erro, amém? Não fica, a gente quer medir. Então, o que faz esse irmão mais velho do desempenho? Ele se compara com os outros e fala, está vendo? Eu sou melhor que ele. Mas a graça de Deus não funciona assim. Deus ama a todos. Ou então, em vez de ir para o desempenho, vai para a rebeldia. Quer saber de uma coisa? Faço do meu jeito, vivo do meu jeito, não dou satisfação para ninguém. As minhas regras, meu mundo. Sou eu. Já que ele não consegue ser bom, ele se rebela. É outro irmão, certo? Às vezes a gente age assim como órfão. Em vez de confiar em Deus, não, a gente se rebela. Ou a gente quer fazer tudo para agradar, ou a gente não quer agradar ninguém. Ou então a gente quer manipular as coisas. É o terceiro, manipulação. Controla aqui. Eu falo com um aqui, dou um jeitinho ali. E a culpa é dele. Quem te disse que estava nu? A mulher que tu me deste. E a mulher? Foi a serpente. E a serpente? Fazer o quê? Gente, temos que deixar de pensar como uma serpente. Quantas pessoas estão ouvindo mensagem nesse momento, aos domingos, estão pensando como órfãos, se sentindo como órfãos, esquecendo que, pelo amor de Deus, qual é a única saída? O arrependimento verdadeiro. Ah, mas eu já pedi perdão. Pedir perdão é legal. Eu preciso aqui de um Paulo, eu vou pegar você, porque o Ronaldo, coitado, já está cansado. Vem você, Paulo. É bom, você é um cara simpático. Não ria, Nájila. Fica desse lado aí, fica aí. Mais para cá um pouquinho, para você não cair. Certo? Paulo é Deus. Bonito, hein, cara? Isso lá. Então, eu sou o filho que errou, certo? E aí, então, tem uma hora que eu vou trombar com o pai, né? Eu falo, oh, pai, me perdoa. Né? Então, existe, sabe aquele negócio? Achegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós, não é isso não? Quando você vai em direção a Deus, Deus vem em direção a você. Oh, pai, me perdoa, né? Me perdoa, não quero fazer mais, me perdoa. Você tem que afastar, porque eu estou afastando. Me perdoa. Aí Deus sai um pouco de vista. O que eu faço? Vou de novo, não é isso não? Aí vai Deus, volta para lá. E vou de novo. Me perdoa. Você entende? Basta pedir perdão, não? Só pedir perdão é apenas como dar passo para trás. Do tipo, que pena que me pegou, eu não quero. Agora? Mas agora, o que acontece? O que é o arrependimento? Não é? O que é o arrependimento? O arrependimento é assim. Fica do outro lado agora, Deus. Pode subir a banda aqui. Agora eu estou indo no meu caminho, tudo de repente eu falo, não, meu pai me ama. Pai, me perdoa. Mas eu me arrependo. Você percebe a diferença? Eu mudo de direção. Eu deixo de seguir aquele caminho. Eu não só pedi perdão. Deus vai perdoar você sempre. Mas se você insistir por esse caminho, o resultado vai ser sempre o mesmo. Enquanto você pegar Fernão Dias no sentido de São Paulo, onde você vai chegar? São Paulo. Oh, desculpa aí. Aí depois você vai de novo, vai chegar onde? São Paulo. Mas na hora que você pegar no sentido Belo Horizonte, você vai chegar onde? Em Belo Horizonte. Então agora eu me arrependo, em vez de ir por esse caminho, eu mudo. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. E aí você não sai mais. Porque Ele diz assim, nunca te deixarei,
Nunca jamais te abandonarei. Pai, eu estou pensando em ir por aquele caminho. Melhor para cá? Tá bom, eu aceito. Não é isso, não? Vamos ficar de pé, irmãos. Novo governo, novo reino, novo rei. O arrependimento é: eu quero viver de uma outra maneira. Eu quero viver como filho. Eu não quero viver pedindo perdão pelas mesmas coisas. Deus vai perdoar. Mas é mudar os caminhos. Deixa esse caminho. O salário do pecado é a morte. Não mudou. Mas Deus está dizendo: você não precisa ir por aí não. Eu tenho um caminho melhor para você. Deus não mudou as regras dele, percebe? Ela protege o relacionamento. Ele te deu a capacidade de obedecer. Arrependimento, reconciliação, restauração. Quando a gente se arrepende de verdade. Quando a gente se arrepende de verdade, Deus reconcilia a gente com Ele. Ele mesmo faz. Ele perdoa os pecados, purifica a consciência. E Ele restaura. Ele faz você ter o que tinha e muito mais. Ele põe você de volta no caminho. Nós não somos mais órfãos, gente. Nós temos um Pai que nos ama, amém? Ele nos deu o seu Espírito Santo. Seu Espírito Santo vive em nós. Se nós nascemos de novo, se nós entregamos a vida para Ele, Ele está aí. Agora Ele quer nos encher. Ele não quer só estar aí. Ele quer encher a sua vida. O Espírito Santo é chamado de o Consolador, o guia, aquele que nos guia pelo caminho, advogado, que está ao lado para ajudar. Ele que nos ensina, nos faz viver uma vida diferente. Coloca a mão no seu coração e pensa aí: Senhor, será que eu tenho vivido como órfão? Tenho vivido cada dia sozinho? Eu tenho esses comportamentos estranhos? Vivo pensando no meu desempenho? Vivo me rebelando? Ou então vivo tentando manipular as coisas? Se for, peça perdão e fala: Pai, me arrependo disto. Eu quero viver como teu filho. Se você não consegue crer que Deus está cuidando de você a cada dia, a sua fé é aquela fé que não seria, é a fé, sei lá, do papel de bala. Come já cá, daqui a pouco acabou, não tem mais gosto, não tem mais nada. Uma coisa que vai, só dura até ir na porta da igreja. Não é aquela fé que permanece no meio das circunstâncias. Não é aquela fé que está olhando dizendo: ainda que. Não é aquela que sabe que Deus está no meio da tempestade. Porque às vezes o Senhor vai guiar você, no meio tem tempestade, mas Ele fala: tudo bem, filho, eu estou com você. Como falou o Edson aqui no começo, o barco não vai virar, eu estou aqui. A tempestade não vai vencer. Nós precisamos pensar bem: Pai, eu não quero viver mais como órfão, não quero viver na ansiedade. É o Senhor que cuida de mim. Isso traz cura para a alma. Tem algumas almas que precisam ser curadas hoje, e Deus vai curar você, amém? Tirar esse sentimento de órfão, de que ninguém está cuidando, Ele está cuidando. Se você se sente injustiçado de maneira que você quer ver Deus vingar você, causar o mal para alguém, deixa disso, entrega isso nas mãos de Deus. Só Ele sabe fazer justiça, e a justiça dEle é salvar a todos. E fica tranquilo que Deus não permite que o cetro dos ímpios permaneça sobre a sorte dos justos. Não, Ele não permite. Ele não dá uma tribulação que a gente não possa suportar. Ele transforma tudo para o nosso bem. Mas enquanto a gente tem ódio, vingança, a gente quer aquele irmão mais velho, que Deus deu que o outro mereça, a gente está querendo governar pelas nossas leis. E aí nós somos como o primeiro homem, que quer fazer as próprias leis, quer determinar a própria justiça. Deixa Deus fazer a justiça dele. Você foi libertado para uma nova vida. Você tem uma nova vida. Você vê a Deus de outra maneira agora. Você não é mais órfão, você é filha, você é filho. Você é importante para Ele. Deixa Ele cuidar de você. Coloca a mão no coração e fala: Pai, hoje eu quero me abandonar nos teus braços. Eu quero deixar o Senhor cuidar da minha vida.
Eu não quero tentar viver como filho, me sentindo no fundo lá como um órfão, desesperado, que não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu quero viver na segurança do teu amor. Diga isso para ele. Quero viver na segurança do teu amor. Eu quero descansar nos teus braços. Eu quero esperar o melhor, porque o Senhor tem, os teus pensamentos são pensamentos de bem. Eu quero crer de verdade. Eu quero descansar nos teus braços, descansar em ti. Eu lanço toda ansiedade, eu lanço fora medo. Vai dizendo isso. Eu lanço fora ansiedade, medo, essas ideias erradas. Eu não quero medo, vergonha. Se esconder de Deus são coisas da serpente. É tentar ver, ver Deus como a serpente, o homem caído, o primeiro homem. Agora não, Cristo morreu por mim, ressuscitou. Eu recebi uma nova vida. Eu posso ver a Deus agora de novos olhos. Não conheço mais a Deus como antes. Ele é meu Pai de amor, eu quero experimentar isso. Diz isso para Ele. Vá falando do fundo do seu coração. Você é algo que só Deus pode fazer em você. É Ele que vai atrás. Lembra? É o Pai que saiu correndo. É o Pai que encontra o Filho primeiro. É o Pai hoje encontrando você, abraçando você, dizendo: tudo bem, não vá mais por esse caminho. Eu cuido de você. Você não precisa mais ir por caminhos que vão destruir você, que vão machucar você. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você.